Pois é, hoje vamos falar de Roda de Fogo, essa novela tão icônica, por isso que vimos agora a música de abertura para começar com Marina Lima. Antes de mais nada, para quem não me conhece, eu sou o Luffy Steffen, estamos aqui para mais um Nafta Luffy. Inscrevam-se no nosso canal, toda semana vídeos sobre cultura pop vintage do século XX, imperdíveis. E hoje então vamos falar de Roda de Fogo. Na verdade esse programa dessa semana é um meia-culpa que eu estou fazendo porque há algumas semanas eu fiz um vídeo sobre a minissérie Nos Rebeldes, né, de 1992, uma minissérie maravilhosa sobre o período da ditadura militar no Brasil, né? E aí ali eu comentei uma série de coisas em relação a obras televisivas e principalmente cinematográficas que retrataram o período da ditadura militar. E eu cometi uma gafe, eu esqueci de falar da novela Roda de Fogo, que na verdade foi a pioneira na televisão brasileira a botar o dedo nessa ferida tão dolorosa. É isso mesmo. Inclusive naquele vídeo eu comentava sobre a Eva Vilma, porque a Eva Vilma fazia uma participação especial em Anos Rebeldes, né, como uma atriz fútil e alienada. E também comentei do filme Feliz Ano Velho, onde a Eva Vilma interpreta a Eunice Paiva, mãe do Marcelo Rubens Paiva. Né, o Feliz Ano Velho, o filme que conta a história real. Inclusive o fato de que o Rubens Paiva, pai do Marcelo, foi um dos desaparecidos dentro do regime militar, né? Foi sequestrado pela ditadura. E ali eu comentei sobre a Eva Vilma e esqueci de falar de Roda de Fogo, onde a própria Eva Vilma é justamente o pivô da questão da ditadura militar nessa novela. Então, para me redimir e ao mesmo tempo resgatar essa obra tão importante, vamos falar de Roda de Fogo. Tananana. Au! Na verdade, foi justamente quando eu percebi o meu deslize, que algumas pessoas me avisaram, inclusive comentaram comigo, que eu podia ter falado de Roda de Fogo e eu acabei não falando, né? Foi uma gafe. Então, diante disso, eu resolvi reler a novela, né? Que está aqui numa versão romanceada. E me deparei exatamente com uma trama maravilhosa, onde, entre outras coisas, né, isso não é a espinha dorsal, mas um dos aspectos interessantes e ousados dessa novela é o fato deles incluírem a temática da ditadura militar. Né? Então a gente vai ter a Eva Vilma interpretando Maura Garcês, uma ex-guerrilheira, uma ex-terrorista de esquerda, né, que lutou contra a ditadura militar no período dos anos de chumbo, foi torturada, inclusive, né, essa é uma questão abordada na novela, e se exilou na Europa, inclusive com alguns problemas psiquiátricos como trauma, né, do seu envolvimento com a ditadura. E na novela, a personagem da Eva Vilma, então a Maura Garcês, vai voltar para o Brasil no momento em que a novela se passa, que é 86. E, enfim, várias peripécias vão acontecer. Inclusive, ela vai se reencontrar com o seu ex-torturador, que na novela é o personagem Jacinto, o mordomo, o cruel mordomo do também cruel vilão Mário Liberato, interpretado por Cécio Tirré, o Jacinto interpretado pelo Cláudio Cury, uma grande interpretação desse ator. Né? Tanto Mário Liberato como Jacinto formavam uma dupla sinistra e assustadora. Né? Não à toa, Jacinto, o mordomo de Mário, tinha sido um torturador da ditadura militar, um sádico. Além disso, outros elementos da ditadura aparecem na novela, como por exemplo o general Hélio Dávila, interpretado brilhantemente pelo Percy Aires, né, que tinha inclusive o famoso bordão "Eu sou terrível", né, que ele vinha com essa imagem. Na verdade, o personagem era mostrado como uma figura decadente, né, uma figura démodé, que não tinha mais poder, porque era um general, um ex-general da ditadura, e que achava que ainda tinha poder, né, e queria controlar a vida de todos. Então isso é bem interessante como a novela aborda tudo isso. Quer dizer, o fato de Roda de Fogo conseguir abordar essas temáticas ligadas à ditadura militar brasileira tem a ver com o fato de que a censura tinha acabado, a censura não tinha acabado, né? Ia acabar. Mas já estávamos na Nova República, a ditadura tinha terminado, né? A ditadura oficialmente terminou no começo de 85. E Roda de Fogo foi ao ar a partir de agosto de 86. Então, digamos que já havia talvez um certo ar liberal para que uma novela das 8
tocasse nesses pontos tão traumáticos, tão constrangedores e vergonhosos da política brasileira. Na falta da novela, esse romance dá conta do recado brilhantemente. Eu fui reler esse livrinho, né, que eu já não lia há muitos anos, e fiquei fascinado, né? É simplesmente eletrizante, não dá para parar de ler. Você lê, são 144 páginas, né, e dá para ler praticamente de uma sentada só, porque é muito envolvente. A história é maravilhosa, né? Bom, para quem não sabe a história, além toda essa questão da ditadura que eu falei, é um dos aspectos que envolvem a história, a espinha dorsal de Roda de Fogo, que é o protagonista, né, o terrível, não o general Hélio Dávila, mas o terrível Renato Vilar, um dos protagonistas mais polêmicos, né, das novelas, um anti-herói, né, na verdade, porque é um grande vilão, né, um protagonista vilão, interpretado por Tarcísio Meira. Mais ou menos, não em termos de conteúdo, mas em termos estruturais, né, como, por exemplo, o Felipe Barreto, né, o vilão de Antônio Fagundes na novela O Dono do Mundo. O protagonista da novela era o vilão. Ou, como aconteceu um pouco às avessas também, muitos anos depois, com a novela Amor à Vida, onde o personagem Félix, o personagem vilão de Matheus Solano, que não era propriamente protagonista, se transforma no protagonista, né? Curioso que nesses três casos, Renato Vilar, Felipe Barreto e Félix, a gente vai ter uma coisa desse vilão se regenerar ao longo da novela. É o que acontece com o Félix. Com o Felipe Barreto é uma coisa falsa, né? Porque ele se regenera, mas no fim era um truque. Depois ele volta a ser o canalha de sempre. E em Roda de Fogo, aí sim, Renato Vilar se regenera de verdade. Então, Renato é um grande empresário, diretor de um conglomerado de empresas, de um poderoso grupo empresarial, um sujeito corrupto, insensível, frio, calculista, que só pensa em dinheiro, sem nenhum pudor, sem escrúpulos, né? Enfim, um canalha da pior espécie, como tantos que a gente vê no Brasil, tanto no ramo empresarial como no ramo da política. E aí a novela fazia uma crítica sociopolítica muito interessante, crítica essa que continua atual, lógico, né? Então, Roda de Fogo está atualíssima. Por isso que eu quero que a novela seja reprisada o quanto antes. É urgente que isso aconteça. Mas enfim, só que Renato Vilar descobre que está com os dias contados. Ele tem uma bolha de sangue no cérebro, um tumor, uma bolha que vai explodir a qualquer momento, matando-o. E quando ele descobre isso, ele fica sabendo que ele tem de 3 a 6 meses de vida. Então, Renato Vilar, isso logo no começo da novela, tá, gente? Só que não é spoiler, não. É porque realmente a sinopse da novela é essa, né? A partir do momento que ele descobre que está com os dias contados, ele modifica seu comportamento radicalmente e resolve recuperar o tempo perdido e preparar o terreno, tanto nos seus negócios como na sua família, para deixar a casa em ordem, já que um dia ele não estará mais aqui. E assim, essa é a trajetória de Renato Vilar, o arco desse personagem que de protagonista vilão vira o protagonista herói. A tal ponto que o personagem conquistou o público e as pessoas começaram a pedir na época para que ele não morresse no final. Né? Gerou uma grande polêmica. Renato Vilar vai morrer ou não vai, né? Enfim, e aí a questão da ditadura está presente porque o Renato Vilar, o braço direito dele é o advogado Mário Liberato, interpretado por Cécile Thierry, como eu disse, um grande vilão, né, que vai ser o arqui-inimigo dele ao longo da novela. E o Mário Liberato tem como mordomo e, por sua vez, braço direito, o mordomo Jacinto, interpretado por Cláudio Cury. Vale dizer que se tratava de um casal homossexual também, ainda tinha mais essa, né? Nesse sentido, mais uma relação, mais uma conexão com o Félix de Amor à Vida, né? Um vilão gay. Então, Mário Liberato era um vilão gay que, enfim, tinha um caso com seu mordomo que tinha sido um sádico torturador da ditadura militar. Enfim, Renato Vilar vai tentar mudar a sua vida. E é aí que ele traz de volta para o Brasil a sua ex-namorada de juventude, Maura Garcês, uma ex-guerrilheira e terrorista política, que volta ao Brasil, com quem ele teve um filho, Pedro, um rapaz rebelde e iconoclasta, interpretado por Felipe Camargo, que vinha de um grande sucesso da minissérie Anos Dourados, onde tinha estreado na televisão fazendo o papel do Marcos. Inclusive, a gente também fez um programa aqui recente sobre a minissérie Anos Dourados. Então, Renato traz de volta a Maura Garcês para reaproximar a mãe do filho. Mas não para ficar com ela, porque na verdade ele já é casado com a tresloucada mulher de empresário Carolina Vilar, interpretada por Renata Sorrah, uma personagem também bastante atual, muito parecida com essas mulheres de políticos e mulheres de grandes empresários que a gente vê todo dia nos telejornais, envolvidas nas negociatas dos maridos, etc e tal. Então ele é casado com a Carolina, mas um casamento de fachada, né? Com ela ele tem a filha Helena, interpretada por Maiara Magri, uma jovem riquinha
e mimada e rebelde, como não poderia deixar de ser, que não aceita o seu meio-irmão, o Pedro, interpretado por Felipe Camargo. E na verdade, Renato, o interesse amoroso do Renato não é nem a ex-namorada Maura Garcês e nem a atual esposa Carolina Ferraz, e sim a juíza Lúcia Brandão, a heroína sofredora interpretada por Bruna Lombardi. E justamente o gancho da história é que a juíza Lúcia Brandão tem em seu poder documentos que incriminam Renato Vilar, provando que ele tinha cometido uma série de falcatruas, inclusive sido mandante da morte de um dos integrantes do seu grupo empresarial, logo no começo da novela. A novela já foi anunciada algumas vezes, né, em reprise no Viva, oficialmente acho que apenas uma vez, e depois o canal desistiu, mas em termos de boatos e notícias na internet, várias vezes apareceu o nome de Roda de Fogo, inclusive por alguns colunistas idôneos, como a novela que realmente iria aparecer, mas isso até agora não aconteceu. Inclusive eu acho que da última vez que eles reprisaram Vale Tudo, em 2018, perderam uma excelente chance de reprisar Roda de Fogo, né? Afinal de contas, assim como Vale Tudo, que é tão celebrada como uma novela que eu adoro, claro, já fizemos também um vídeo aqui sobre ela, mas assim como Vale Tudo, que é celebrada como uma novela que não envelheceu, que continua atualíssima na sua certeira crítica política e social do Brasil corrupto e canalha, uma novela de 88, Roda de Fogo também tem esse patamar, também tem esse grau de precisão e de acidez, né? Uma novela feita um pouco antes, né? A novela foi exibida entre agosto de 86 e março de 87. Duas novelas antes de Vale Tudo, né? Porque depois de Roda de Fogo veio o outro, e depois Mandala, e depois veio Vale Tudo. Então digamos que Roda de Fogo já preparava o terreno para Vale Tudo, né? Nesse retrato desse Brasil corrupto, dos crimes do Clorinho Branco, né? Dos assassinatos políticos, etc e tal. Então, eu acho que Roda de Fogo merecia também gozar desse prestígio que Vale Tudo goza. Vale Tudo, por exemplo, já foi exibida 2 vezes no canal Viva, está agora na plataforma Globoplay, e todo mundo celebra, com razão, o brilho dessa novela. Mas Roda de Fogo também merecia ser revista e com certeza ela também seria aplaudida por se manter extremamente atual. Infelizmente. Atual porque o Brasil de hoje continua se parecendo com esse Brasil caótico, corrupto e criminoso que a gente via nos anos 80. Bom, Roda de Fogo tinha como trunfo, além desse roteiro muito bem armado, inclusive um roteiro desenvolvido pela Casa de Criação Janete Claire, que tinha sido inaugurada pelo Dias Gomes, viúvo de Janete, em 85, né? E justamente foi na mesma época em que o Dias Gomes estava reeditando a sua novela Roque Santeiro, que acabou sendo escrita pelo Agnaldo Silva e depois na fase final pelo próprio Dias. E a novela que substituiu Roque Santeiro no horário das 8 na Globo foi Selva de Pedra, um remake de Janete Claire, também desenvolvido na Casa de Criação da Janete Claire. E depois de Selva de Pedra entrou no ar Roda de Fogo, uma novela então com uma novela que tinha uma sinopse com todos esses ingredientes polêmicos e fervilhantes. Novela de Lauro César Muniz e Marcílio Moraes, que fizeram um grande trabalho, e era a volta de Lauro César Muniz ao horário nobre da Globo, né? Ele que foi um autor que nos anos 70 foi um dos principais autores do horário nobre da Globo, né? Revezando no horário das 8 com Janete Claire e depois com Janete Claire e Gilberto Braga. Porém, com a grande polêmica, o fracasso, entre aspas, né, a incompreensão que ele sofreu na novela Os Gigantes, né, exibida entre 79 e 80, e também estrelada por Tarcísio Meira, com isso o Lauro César Muniz na época acabou saindo da Globo e quando voltou ocupou o horário das 7, né, com novelas como Transas e Caretas e Um Sonho a Mais. Em Roda de Fogo ele volta para o horário nobre e acaba fazendo um grande sucesso. Com isso, ele continuou na sua trajetória no horário nobre da Globo de fazer novelas sociopolíticas, e a próxima foi O Salvador da Pátria, exibida em 89, que também está na fila, dizem, né, como uma das próximas reprises do canal Viva. Eu acho que O Salvador da Pátria também é extremamente atual nas suas mazelas políticas do Brasil, mas eu prefiro que passe Roda de Fogo. Então, se houver alguém aí do outro lado que tenha o poder de mudar isto, pense no assunto. Enfim, uma novela muito interessante que acabou fazendo muito sucesso, uma novela que na época, no começo, não foi muito bem de audiência, as pessoas, o público, não de audiência, mas em termos de repercussão, né? O público não aceitava muito bem uma novela, porque era uma novela muito cruel, né? Porém, com o tempo, o público acabou sendo conquistado pelo charme de Renato Vilar e torcia por ele, né? Afinal de contas, ele estava condenado. É interessante a gente perceber uma ironia do destino, né? No caso do Renato Vilar, ele realmente se regenera, né, ao descobrir que vai morrer. E com isso ele ganhou a simpatia do público. É curioso como na política brasileira da vida real a gente tem muito esse retrato também, né?
de pessoas que, por uma questão de saúde, por um problema parecido, ganham a simpatia, a pena, né, e a solidariedade do populacho. Pena que essas figuras não estão se regenerando, ao contrário do Renato Vilar, né, que estava realmente com boas intenções. Bem, Roda de Fogo, apesar de hoje ela é uma novela que está um pouco esquecida, como eu disse, né, infelizmente ela ainda não foi pensada como um grande clássico da emissora, embora eu acho que deva, mas na época de sua exibição ela foi muito influente, né, teve uma influência pop. Tanto é assim que o programa TV Pirata, que começou na Globo no começo de 88, portanto um ano depois que Roda de Fogo já tinha encerrado, o programa TV Pirata acabou citando Roda de Fogo, né, na novela Fogo no Rabo, né, a famosa novela, foi a primeira novela exibida dentro do TV Pirata, né, no primeiro ano do programa, em 88, Fogo no Rabo, que era evidentemente uma sátira da Roda de Fogo, inclusive nos créditos, né, mais ou menos o mesmo layout, e o personagem principal de Fogo no Rabo, que era o empresário Reginaldo, né, o personagem interpretado pelo Luciano Guimarães, o cenário do escritório do Reginaldo era praticamente idêntico ao de Renato Vilar, era uma referência óbvia, né? Então, claro que era um deboche, mas não deixava de ser uma referência ao Renato Vilar. E, além de Fogo no Rabo, no ano seguinte, em 89, quando a TV Pirata mudou a sua abertura, né, a abertura do programa passou a ser uma série de colagens, né, onde os atores da TV Pirata contracenavam com cenas famosas das novelas brasileiras. E aí justamente a gente vai ter uma cena do Renato Vilar, que ele está passando mal, e a secretária, interpretada por Cristina Pereira, fica desesperada e tal. Na verdade, ela joga uma bolinha de papel na cabeça dele, é por isso que ele passa mal e desmaia, né? Na verdade, eles usam uma das famosas cenas do Renato Vilar passando mal, né? Porque tornaram-se clássicas, inclusive, em Roda de Fogo, as cenas em que o Renato passava mal, tinha dores de cabeça e acabava desmaiando, né? Porque a bolha de sangue no cérebro dele podia explodir a qualquer momento. Então, o TV Pirata acabou citando Roda de Fogo algumas vezes. Outro detalhe interessante que a gente poderia dizer é que Roda de Fogo foi pioneira porque em sua abertura já aparecia um homem nu com a bunda de fora, né? A gente fala tanto de brega chique, né, que está acabando de acabar no canal Viva, onde tem a famosa bunda na abertura que foi tão polêmica. Roda de Fogo já tinha um homem pelado com a bunda de fora, mas claro, um pouco diferente porque não era daquele jeito, né, tão visível, com tanto destaque, né? Mas tem, né, aquela parte que o sujeito está nu e pula dentro de uma das letras, né? E a gente vê o homem nu de costas, e inclusive quando ele passa através da letra, ele vira de frente, mas a gente não consegue mais ver porque já está lá embaixo, né? Mas enfim, podemos dizer então que na verdade o pioneirismo da nudez masculina nas novelas brasileiras acabou sendo na abertura de Roda de Fogo, um ano antes de Brega Chic. E por fim, vale dizer que o livro Telenovela Brasileira Memória, de Ismael Fernandes, que eu sempre cito aqui nos meus programas, na capa traz justamente ninguém menos do que ele, Renato Vilar. Isso nessa edição de 87, né, que é a edição que eu tenho, né? Esse livro teve algumas edições, 82, 87, 94 e 98. A edição de 87 traz na capa, portanto, Tarcísio Meira como Renato Vilar em Roda de Fogo. Inclusive eu queria ler aqui o prefácio, um pedaço do prefácio desse livro, que é escrito pelo Walter George Durst, grande dramaturgo e novelista também, que marcou época na televisão brasileira, um pioneiro da TV brasileira, e aí ele escreve o prefácio do livro, nessa edição de 87, e então ele coloca aqui, né, ele comenta ele comenta exatamente sobre o capítulo da novela que estava no ar, no horário nobre, naquele momento, que é Roda de Fogo, né? Então ele fala: no dia em que faço esta rápida apresentação para o livro do jornalista Ismael Fernandes, um programa do Partido dos Trabalhadores, o PT, antecede, por força de um dispositivo legal, uma das últimas novelas das cerca de 400 resenhadas nesse registro. Foi um bom capítulo, bastante movimentado porque a novela trata de intensificar tanto sua linha principal como as tramas paralelas, visando chegar ao clímax que antecede o final prometido para daqui a um mês. E o que foi que o telespectador viu? O charmoso protagonista, Renato Vilar, continua com seus dias contados por causa de uma doença terminal, a menos que o progresso da medicina possibilite uma intervenção salvadora. E com muita pouca chance de recobrar o domínio do grupo empresarial do qual já foi chefe, não só por estar incriminado por documentos que comprovam a remessa ilegal de dólares para fora do país, como porque sua ex-esposa, definitivamente repudiada, prepara-lhe um golpe arrasador. Como viu ainda o seu principal relacionamento amoroso entrar numa fase de maior angústia, já que a moça descobriu a sua doença.
E por último, que um novo romance começa a ser providenciado para a protagonista, uma vez que um mês, pouca coisa em termos de telenovela, equivale a mais de 20 capítulos ou 400 e tantas páginas de ação e suspense, antes da chegada dos adequados ajustes finais. E no programa do PT, naturalmente o que se viu foi a linha doutrinária básica do partido, sedimentando as acusações ao governo e defendendo soluções alternativas que o seu posicionamento como facção oposicionista requer. Interessantíssimo esse prefácio, valeria ler ele inteiro, mas aí vai demorar muito, são 3 páginas. Roda de Fogo Internacional, à venda em discos e fitas Som Livre. A trilha sonora de Roda de Fogo, a internacional foi meio anódina, né, com hits do pop e rock internacional daquele período. E a nacional teve alguns destaques. O destaque óbvio, claro, vai para o tema de abertura, para começar, com Marina Lima, um dos maiores sucessos da cantora. Inclusive eu fiz um vídeo ano passado com o Nilson Xavier, onde a gente falava das músicas de Marina em novelas e acabamos comentando também a música para começar, que, como todos sabem, nós falamos lá e eu repito aqui, protagoniza um fenômeno curioso, né? Talvez a única vez que aconteceu isso nas trilhas das novelas. A novela, a abertura de Roda de Fogo, traz a música para começar numa versão de estúdio. Porém, no disco da novela e no disco da própria Marina Lima, lançado naquele ano, só existe a versão ao vivo, né? Ou seja, a gente não tem acesso à versão de estúdio, não foi comercializada, que era a versão de abertura da novela. Aqui nesse outro livro muito bacana, que é o Teletema, que eu já citei algumas vezes, né? Livro escrito por Guilherme Bryan e Vicente Villari, que analisa a história da música popular através da teledramaturgia brasileira. Eles falam um pouco sobre isso. Tá aqui, Roda de Fogo. Para começar, cuja letra Marina Lima anuncia a história de Renato Vilar, Tarcísio Meira, empresário inescrupuloso, que ao descobrir ter apenas 6 meses de vida, reavalia sua conduta. E aí ele comenta, né, num jogo de vinganças, golpes e traições. E a letra fala um pouco sobre isso, né? Agora descubra de verdade quem você ama, e tudo pode ser seu. Se tudo caiu, que tudo caia, pois ao topo das paradas, e serviu de tema ao romance entre Renato Vilar e Lúcia Brandão. E realmente, essa música Transas, até hoje me emociona, é uma das músicas do pop balada romântico dos anos 80 que eu mais gosto de cantar em karaokês. Aqui vai uma confissão minha. Tanto tempo faz que a gente transa e não se conversou. Tanto vício, tanta fuga, pra saber se é amor. Da TV Globo, em versão romanceada, compactada, é claro, como um romance de banca de jornal. Só que não vinha na banca de jornal, e sim dentro do sabão em pó Omo. Isso mesmo, eu já falei isso no outro programa e vou repetir. No supermercado, quando você ia comprar o sabão em pó Omo, vinha dentro, né, do lado de fora, assim, preso num plástico, um exemplar dessa coleção. Eram 12 livros, e aí assim você tentava completar a coleção, né? Aqui atrás eles colocam. Esta é a coleção completa de As Grandes Telenovelas. E quais eram as novelas que compunham essa coleção? Irmãos Coragem, Pecado Capital, Carinhoso, Dancing Days, Marrom Glacê, Locomotivas, Anjo Mal, Louco Amor, Pai Herói, Escalada, Água Viva e O Bem Amado. Eu tenho aqui em minhas mãos Dancing Days, que mais que a gente tem aqui? Carinhoso, que também é muito bacana essa versão, Pai Herói e Escalada. Né? Vale dizer que dessas daqui, 2 já foram exibidas pelo canal Viva, né? Que são Dancing Days e Pai Herói. E outras 2 não foram, mas bem que poderiam ser, mas nunca serão, porque são em preto e branco. Duvido muito que o canal Viva exiba uma novela em preto e branco. São elas Carinhoso e Escalada. Escalada do Lauro César Muniz também, protagonizada pelo Renato Vilar, pelo Tarcísio Meira. Então essa coleção fez um grande sucesso na época. Hoje ela é disputada em sebos, artigos de luxo culturetes. Se alguém se interessar, eu estou vendendo a minha coleção, então os interessados mandem mensagens e a gente pode negociar. Tararara. Au! E aí o que aconteceu? Depois dessa coleção do Sabão em Pó Omo, a editora Globo veio com uma outra coleção bem parecida que é essa, Campeões de Audiência Telenovelas, aí já lançado pela própria editora Globo. Né? E aí a gente vai ter Roda de Fogo. Na verdade, essa coleção foi lançada em 87, 2 anos depois da coleção do Omo, e basicamente eram os mesmos livros do Omo com pequenas diferenças, e a gente vai falar delas aqui com as informações que a gente tem no livro Almanaque da Telenovela Brasileira, do meu amigo e parceiro, amigo de fé, irmão camarada, Nilson Xavier. Oi Nilson, tudo bem? Então, aqui está, no livro do Nilson,
ele comenta exatamente isso, né? Ele fala aqui, né? Em 85, a Rio Gráfica Editora lançou a coleção As Grandes Telenovelas, 12 livretos com adaptações romanceadas de novelas da Globo, distribuídos nos supermercados com sabor em pó Omo, que foi o que a gente acabou de falar. Aí depois ele comenta da outra coleção, né, que veio depois. Em 87, a editora Globo lançou a coleção Campeões de Audiência, mais 12 adaptações de novelas em livrinhos, à venda nas bancas. Dessa vez era nas bancas mesmo, não vinha no Omo, era na banca de jornal mesmo que você comprava. Era o relançamento de 8 títulos da coleção acima, mais Bandeira 2, Guerra dos Sexos, Rock Santeiro e Roda de Fogo. Exatamente. Em substituição ao Bem Amado, Carinhoso, Marrom Glacê e Louco Amor. Essa coleção eu tive alguns exemplares também, mas o único que sobrou em meu poder é a Roda de Fogo. O resto sucumbiu pelo tempo. E aí ele comenta aqui. Com os livros vinha um marcador de página, que não é esse, né, mas enfim, um marcador de página que mencionava os próximos títulos a serem lançados na coleção, entre os quais Selva de Pedra, O Espigão, Saramandaia e O Astro, só que nunca chegaram a sair. De fato é verdade, né? Quer dizer, essa coleção, eles publicaram apenas esses 12 títulos que a gente citou e depois a coleção parou, foi interrompida, sei lá, né? Vale lembrar também que essa prática também não era propriamente nova, né? Já tinha acontecido isso no passado mais longínquo. A novela Água Viva, a gente também já comentou isso no vídeo que eu fiz com o Nilson Xavier sobre Dancinês e Água Viva. A gente comentou que a novela foi romanceada, inclusive um livro grande até, lançado pela editora Record, logo depois da novela, em 80 e 81, e numa adaptação romanceada da história. E o Dancing Days, que eu já falei também aqui, ó, eu tinha mostrado no programa que eu fiz sobre Dancing Days. Dancing Days também tinha ganho um livro mais encorpado, né, que é esse aqui, que no caso essa edição foi lançada no mercado português, uma edição de Portugal, né? Dancing Days, lançada em 1980, versão romanceada do roteiro da novela, produzida pela Rede Globo de televisão, em adaptação de Eduardo Borsato. Essa adaptação do Eduardo Borsato é a mesma do Omo, só que no Omo tá menor, né? É menos material. Aqui ela é maior, né? Tem mais detalhes da história da novela, da maravilhosa novela de Gilberto Braga. Na versão do Omo é essa versão, só que reduzida, mais compactada ainda, né? Só pra dizer. E essa edição também em português é muito bacana, eu já falei isso também no programa de Dancing Days, tem até imagens, né, no final, ó, imagens dos personagens, etc. Enfim, uma edição bacana. Então, hoje esses livrinhos todos são artigos de colecionador e, como eu já disse anteriormente, volto a enfatizar, estou vendendo meus livrinhos, olha aí, olha aí. Enfim, gente, é isso. Eu só fiz esse programa mesmo para homenagear a Roda de Fogo, uma novela que poderia ser exibida agora com grande sucesso, porque ela está muito atual. Não só Vale Tudo é atual nesse retrato desse Brasil tão sacaneado, né? A Roda de Fogo também entra nesse filão. Então, fica a dica. Esperamos que o Viva passe Roda de Fogo ou coloque no Globoplay. Mas é difícil isso acontecer, né? Porque, na verdade, como a gente está vendo a cada quinzena, as novelas que entram no Globoplay, praticamente sem exceção, são novelas que já foram reprisadas no Viva e ou foram lançadas em box de DVDs. As únicas exceções da lista de 50 novelas que eles anunciaram para o Globoplay são Guerra dos Sexos e Virada Tropical, novelas que nunca passaram no Viva e também não foram lançadas em DVD. E Sassaricando, mas Sassaricando está estreando agora no Viva, né? Então deu na mesma, né? Vai estar no Globoplay, mas vai estar no Viva também. Então Roda de Fogo não foi lançado em DVD, não está no Globoplay, não está no Viva, fica nosso apelo. Roda de Fogo no Viva. Vamos aguardar. Quem sabe depois de Sassaricando vem a Roda de Fogo em vez de Salvador da Pátria, que é o que está sendo aventado. E se você gostou desse programa e ficou com gostinho de quero mais, cante comigo. Quando se quer mais, a gente diz bye bye. A gente quer mais, mais, e finge que satisfaz. Quando se quer